Vamos lá? Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. O Senhor Jesus diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Te pedimos que o Senhor derrame graça sobre nós, ó Pai. Que o Senhor nos faça entender a Tua palavra. Te dou, Senhor, as nossas vidas, consagramos ao Senhor quem somos e te pedimos que no poder do Teu Evangelho, no poder de Cristo, o Senhor fale conosco nessa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos seguindo aqui o Sermão do Monte e o Senhor Jesus está chegando no final dele agora, né? Ele começa a chamar os seus ouvintes a uma decisão clara e prática. Após expor todo o seu ensino, ele diz a toda a multidão que eles precisam fazer uma escolha. Eles precisam entrar pelo caminho. E ele vai mostrar nesse trecho que nós temos uma escolha essencial. 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos. É assim que é colocada toda a humanidade na presença de Deus. E ele traz uma mensagem urgente e direta. Não há caminho neutro. Só tem 2 caminhos. Ou você entra pela porta estreita que vai dar na presença de Deus, ou você vai caminhar por um outro caminho em que você vai se afastar do Senhor. John Stott, que é um excelente exegeta e comentarista bíblico, ele diz que a porta estreita representa o caminho da obediência e do discipulado genuíno. Jesus é o mestre. Portanto, eu preciso segui-lo, né? Jesus diz que nós temos que carregar a nossa cruz e caminhar após ele. Vai dizer um pouco mais à frente. Então, aqui simboliza o caminho que você deve entrar, é mais difícil, mas você está caminhando atrás do mestre. E a porta larga simboliza a autossuficiência e a conformidade com o mundo. Ou seja, alguém que não recebeu a mensagem, alguém que não entendeu o evangelho, alguém que se afastou de Deus. Ele observa que a popularidade do caminho largo não o torna correto. Não é porque a maioria está indo para lá que eu devo ir também, né? Pelo contrário, ele traz um alerta sobre o perigo de seguir a maioria sem ter discernimento espiritual. Jesus está clamando aos seus discípulos que percebam: todo o seu ensino vai desaguar dentro da nossa própria vida e esse caminho de obediência e caminho de discipulado perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira verdade é que nós temos essas 2 portas, esses 2 destinos. E precisamos entender o seguinte: ele mostra que esse caminho espaçoso, essa porta larga, ela é sempre atrativa. É um caminho mais fácil, nós gostamos disso, né? Quando você vai perguntar para alguém que escala, ele vai dizer: não, eu vou escolher sempre o caminho mais fácil, para escalar a montanha. Tem caminhos que são mais difíceis, você precisa estar muito preparado, você precisa ser muito bom para conseguir escalar a montanha pelo lado leste, digamos, lá do Everest, né? E é interessante que aqueles que são talhados, preparados, eles querem esse desafio mais difícil. E aqui nós temos algo parecido, né? Tem um caminho mais popular, um caminho mais confortável. No entanto, segundo o texto bíblico, esse caminho é perdição. É separação eterna de Deus. É viver longe do Senhor. E o texto ele vai dizer que uma multidão, muitos entram por ela, por esse caminho mais fácil. Muitos seguem esse caminho, sem arrependimento, sem renúncia, sem obediência a Deus, sem obediência à sua palavra, sem obediência à sua vontade. No entanto, Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte.
Portanto, qual é o caminho correto? Qual é o caminho verdadeiro? Segundo o texto, é a porta estreita. É a porta mais difícil de você passar, né? Há quem diga que essa porta só passa uma única pessoa, né, por vez. É estreita, muito estreita. E não dá como para passar muitas pessoas. A linguagem aqui é que é um lugar de exigência. É um lugar que vai de encontro, todo mundo está indo para lá, então eu vou contra a cultura. Eu vou para o outro lado, né? É um caminho que exige humildade. É um caminho que exige fé, exige renúncia. Quando olhamos o ensino de Jesus, é exatamente isso. Onde é que vai desaguar? Jesus diz assim, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E quando você vai pegar todos os mandamentos de Jesus, há um ensino muito profundo, há uma forma de viver que Deus exige de nós. Mas o fundo disso, o que nós vamos encontrar não é a morte, nós vamos encontrar a vida. Nós vamos encontrar a presença eterna de Deus e salvação. E Jesus vai dizer muito claro, ele vai dizer que poucos encontram esse caminho estreito. Poucos passam por esse caminho para que no final dele está a própria pessoa de Cristo. Esse caminho da graça e da verdade, da submissão a Cristo, é o que nós chamamos de caminho de santidade. Quando nós abraçamos o Espírito e buscamos fazer a vontade daquele que nos salvou. Eu citei aqui antes, Jesus diz em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Carregar a cruz, irmãos, é caminho de porta estreita. É caminho de negar a si mesmo. É caminho de fazer sempre a vontade de Deus. Então Jesus mostra de forma muito clara que tem um caminho que conduz à vida, que poucos entram, e uma porta larga em que a maioria está caminhando. Segunda verdade que a gente percebe aqui, escolher a porta certa exige decisão e renúncia. Eu, quando sei a vontade de Deus, eu não opto por opções neutras. Eu sempre escolho um caminho. O caminho que leva à vida, o caminho que nos leva à pessoa de Deus. A porta estreita simboliza o início da jornada com Cristo. Essa que é a linguagem. Meus primeiros passos enquanto discípulo. O caminho estreito é o discipulado diário. É aquela busca diária de limpar o nosso ser. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele fala que nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir de Cristo. Uma forma de dizer assim, olha, a sua vida foi deixada para trás. Tudo aquilo que não louva a Deus, tudo aquilo que está longe da santidade de Deus, tudo aquilo que Deus requer de você, você precisa fazer. E o que Ele não requer, você precisa jogar fora. E se revestir da pessoa de Cristo, dessa novidade de vida, desse ser que vive para Deus e não mais para si mesmo. Então a linguagem é sempre de renúncia. O que é muito interessante, se você perguntar para as pessoas se elas querem salvação, elas vão dizer que sim. Eu quero o benefício de ser salvo. Eu quero ter o benefício de ter acesso à pessoa de Deus. Eu quero ter o benefício de viver em abundância, como Jesus disse. No entanto, às vezes nós queremos isso sem o compromisso com o discipulado. Sem o compromisso de rasgar, cortar na pele e tirar aquilo que Deus detesta de mim. Às vezes eu quero isso sem amar o próximo. Eu quero amando a mim mesmo, eu amando a Deus e vivendo a minha própria vida sem me preocupar com mais ninguém. Isso não é evangelho. Isso é o caminho largo. Isso é o caminho que todo mundo anda. Todo mundo ama a si mesmo, todo mundo quer fazer as suas próprias vontades, ainda mais no tempo narcisista que nós estamos vivendo hoje, em que cada um pensa somente em si mesmo. A linguagem de Jesus é que nós temos no evangelho mais do que conforto. Nós temos cruz também.
Eu recebo todo o conforto do Espírito, eu recebo toda a transformação do Espírito, mas eu também tenho cruz para carregar. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso andar na contramão desse mundo que quer me levar para longe de Deus. Eu preciso entender que cristianismo sem cruz é engano. Eu preciso entender que cruz sem Cristo é desespero. E cruz com Cristo é salvação. Então eu preciso abraçar a minha cruz e ir pelo caminho apertado, pelo caminho estreito, pelo caminho difícil. João Calvino, no seu comentário de Mateus, ele vai interpretar a porta estreita como um símbolo da vida, de santidade e de obediência a Deus. Ele que me ama cumpre os meus mandamentos. Mas para frente a gente vai ouvir Jesus falar sobre aquele que ouve e vive as minhas palavras, constrói e pratica, constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então a linguagem de Jesus é: viva o meu ensino. Construa a casa de vocês sobre a rocha. Vá pelo caminho estreito. Vá pelo caminho difícil de obediência a Deus. Aqui, Calvino argumenta que o caminho estreito exige renúncia ao ego e submissão à vontade divina. E nós temos, vários filósofos falam sobre isso, nós vivemos no tempo do ego. As pessoas se amam demais. Querem tudo para si. São sempre voltadas para si mesmas. Tem sempre o desejo, de que toda a sua vontade seja feita sempre. A religião é um meio para eu alcançar todas as minhas vontades. Deus é um meio para que eu alcance o que eu desejo. E o ensino de Jesus é justamente o inverso. É quando eu abro mão de tudo para tê-lo. É quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade dele, que é a vontade do Pai. É quando eu nego a mim mesmo e carrego a cruz. Entende? É tudo o inverso, é por isso que o evangelho é contra a cultura mesmo. O que o mundo está dizendo, se ele te diz uma coisa, pode fazer o contrário, porque você vai fazer a vontade de Deus. Que é sempre contrária à vontade do mundo. Então aqui, muitos não entendem que estão servindo a própria carne e não a Deus no mundo. E há cristãos que estão indo nesse caminho, Eu vejo várias igrejas pregando, Primeiro houve a teologia da prosperidade e agora vem a teologia do conforto. Prega uma vida confortável, uma vida em paz. Deus não exige nada de você. Isso não é evangelho. Deus exige que você carregue a cruz, que você participe do sofrimento de Cristo. Pedro, quando escreve a sua carta, a igreja estava sofrendo imensamente na mão de Nero e depois Domiciano. E uma perseguição terrível, as pessoas perdiam suas casas, cristãos estavam sendo empalados. Tem ideia do que é o empalamento? Muitos viraram luz, poste, eles prendiam, depois tocavam fogo, eles estavam iluminando literalmente a cidade. Muitos cristãos. Então Pedro diz a eles assim: olha, não me estranhe se vocês forem perseguidos. Não me estranhem se matarem muitos de vós. Pelo contrário, alegrai-vos, porque vocês são co-participantes do sofrimento de Cristo. Isso é loucura nos dias de hoje. Pessoas estavam perdendo suas casas, suas famílias. Numa perseguição horrenda. A grande verdade é que a paz que nós temos hoje no mundo, essa paz, falsa paz, que o governo, estabelecendo estruturas sociais, nos dá. Mas a grande verdade é que nós construímos muros, para nos separar da sociedade, para nos proteger do mundo. Mas isso não nos protege do julgamento de Deus. Porque Deus há de julgar os vivos e os mortos. Deus há de julgar toda a humanidade. E é por isso que eu preciso escolher o caminho estreito. Eu preciso escolher a Cristo como meu Senhor e Salvador. A advertência de Jesus aqui, irmãos, é um chamado à vigilância. Estarmos atentos à nossa vida. Estarmos atentos o que para mim é importante, se de fato aquilo é importante para Deus.
Eu preciso ter essa escolha consciente do caminho que me leva à vida eterna. Eu preciso ter a escolha consciente de abrir mão da minha própria vida, porque a palavra de Deus diz que aquele que luta por sua própria vida vai perdê-la. Mas aquele que perde a sua própria vida por amor a Deus vai ganhá-la, ou seja, vai ganhar a salvação eterna. Há uma linguagem sempre que eu preciso abrir mão de mim mesmo, porque foi exatamente o que Jesus fez. Ele se submete a Deus a uma morte de cruz, imerecida, porque ele era justo e santo, mas ele se submete a Deus e diz: Deus, seja feita a sua vontade sobre mim. E os textos bíblicos são claros em dizer que Jesus era absolutamente obediente ao Pai. E se somos discípulos dele, nós temos que ser absolutamente obedientes a ele, à sua vontade, ao seu ensino. Então, porque a gente pode perguntar assim, né? Por que tão poucos encontram esse caminho? Por que Jesus está dizendo que esse caminho que conduz à vida são poucos que acertam por ele? Por que isso? Simples. Porque amar a nós mesmos e amar o mundo é sempre mais fácil. Comida pouca, meu pirão primeiro é muito mais fácil. Ninguém condena a si mesmo. É mais fácil do que negar a si mesmo. E carregar a cruz. E viver para Deus. Por que as pessoas acertam tão pouco esse caminho? Porque a mensagem da cruz é loucura para elas. Porque o homem natural, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, é loucura para o mundo. Como é que eu vou abrir mão de tudo isso para viver para Deus? É loucura. A verdade de Deus se discerne no Espírito. Por que tão poucos escolhem esse caminho estreito? Porque são enganados por falsas religiões, porque são enganados por falsas seguranças. Como a Bíblia diz, o mundo diz paz, paz, quando não há paz. Quando nós precisamos realmente é nos submeter a Deus, a sua palavra e a sua verdade. Quando nós realmente precisamos nos humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, miserável pecador que sou, eu preciso da sua graça, do seu amor. Eu preciso ser salvo, Senhor. Poucos se humilham assim diante de Deus. Porque poucos encontram esse caminho, porque há uma resistência natural em nós contra o senhorio de Cristo. Todo aquele que professa Cristo, diz a palavra, ele pertence a Deus. Ele é do Espírito de Deus. E todo aquele que nega o Cristo, ele é do Espírito do mundo. A palavra fala claramente sobre isso. A palavra diz que todos a um, o apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 3, se desviaram, se afastaram de Deus. Não há quem busque a Deus. O processo natural do homem é não amar a Deus. E o que é sobrenatural? Sobrenatural é receber o Espírito Santo. Sobrenatural é entender a vontade de Deus no Espírito e viver em novidade de vida. É isso. É sobrenatural viver para Deus. É sobrenatural uma jovem dizer assim: eu vou me consagrar ao Senhor e eu vou viver o celibato até casar. É sobrenatural. A gente só nega a própria vontade quando vivemos para Deus. Senão eu faço a minha vontade, vou ver do jeito que eu quiser. Entende? Então, Jesus está mostrando que nós precisamos da graça de Deus para encontrar a porta estreita. Que precisamos quedar, quando Ele nos convidar para entrar por esse caminho, dizer: Senhor, é disso que eu preciso. Não resistir à sua palavra, não resistir à sua verdade. E me submeter, entrando pela porta estreita e perseverando nesse caminho que é Cristo, que é o meu Senhor e o meu Salvador, para que eu possa viver a eternidade nele. Dietrich Bonhoeffer diz uma frase interessantíssima. Ele diz que o evangelho é gratuito, mas o discipulado custa muito, custa tudo. O evangelho é gratuito, a salvação é gratuita.
Porque Cristo que paga com o seu sangue. Mas o discipulado custa tudo. Todo o meu ser, tudo que eu sou, precisa ser entregue a Deus. Precisa ser colocado no altar. Vamos aplicar? Pastor, eu entendi. Fica claro aqui que há dois caminhos, um de perdição e um de salvação. Fica claro aqui que eu preciso fazer a vontade do Pai, não a minha. Fica claro que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse eu mesmo, me submetendo à vontade de Deus. O que eu preciso fazer? Você precisa examinar o seu caminho. Você precisa examinar as suas escolhas. Qual foi a porta que você escolheu? Que tipo de vida estamos trilhando diante do Pai? Será que se eu morresse agora, Deus ia olhar para mim e dizer, filho amado, em que me comprazo? Ou Deus iria olhar para mim com seu olhar de amor, mas dizendo, filho, esperei tanto de você. Será que eu me deixei enganar pela multidão? Os valores desse mundo, por tudo aquilo que o mundo diz que é importante, não tem o mínimo valor para Deus? Será que eu entendi corretamente a renúncia que Jesus quer de mim? E o quanto eu preciso abrir mão de mim mesmo para estar seguindo os seus passos? Quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus, disse, Senhor, eu tenho cumprido toda a lei. Eu vivi uma vida justa. Jesus sabia exatamente o lugar para ele onde doía. Divide tudo que é teu. E diz o texto que ele sai de cabeça baixa, né? Ali Jesus está mostrando que ele estava abastado, mas o coração dele estava nisso. Olha como é diferente, por exemplo, de Zaqueu, que era coletor de impostos. O texto diz, olha, eu vou devolver. E se eu defraudei alguém, eu vou dar 5 vezes mais a cada pessoa. A linguagem dele é tipo assim, eu tenho tudo o que preciso. E eu encontrei algo que é maior. Sabe, o homem que encontrou a pérola naquele terreno, que vende tudo que tem, compra aquele terreno por causa da pérola. A pérola é o evangelho. Na realidade do mundo de hoje é tão difícil pensar nisso, né? E como é difícil nós abrirmos mão de tudo. Eu sei o quanto eu lutei para comprar o imóvel que eu moro. E quanto eu luto para continuar pagando. Eu fico me perguntando se Deus dissesse para mim assim, ó, vende tudo e vai para tal lugar começar um trabalho. Já me fiz essa pergunta várias vezes. Será que eu teria coragem de dizer assim, vender tudo e com esse dinheiro comprar um terreno, construir e fazer aquilo que Deus quer? Essa pergunta não é só o pastor que tem que fazer. A pergunta foi o que nós ouvimos aqui, o próprio Adonias falando, olha, pregar o evangelho e viver para Deus é para todo mundo. Essa pergunta é uma pergunta que eu preciso necessariamente fazer a mim mesmo. Apenas para saber onde está o meu coração, entende? Apenas para entender se o que realmente importa para mim é Cristo e seguir o seu caminho. O que nós temos que fazer é clamar a Deus por graça, por misericórdia, para que Ele nos ajude a perseverar nesse caminho estreito que Ele diz que poucos encontram. No entanto, a palavra de Deus diz que todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, abre. Então, buscar esse caminho, irmãos, é algo que todos os dias no meu coração eu preciso entender e dizer, Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu preciso viver. Porque disso depende toda a minha existência, inclusive a eterna. Estamos muito bem nesse mundo. Vivemos um tempo de paz, de não perseguição. Cada um tem a sua própria casa, cada um vive a sua própria vida. Mas tem muitos que estão desabrigados, tem muitos que estão vivendo dificuldade.
Meus olhos precisam também se voltar para esses, porque isso faz parte do Evangelho. Não é só os que não estão sendo salvos, são aqueles que também não têm o que comer, né? Jesus diz que, olha, eu tive sem roupa, você me vestiu, eu tive fome, tu me vestiste, eu estava doente, tu me visitaste. Senhor, quando foi que a gente fez isso? Quando você visitou os pequeninos, quando você visitou aqueles que precisavam de ajuda, quando você fez a eles, fizeste a mim. Tudo isso é Evangelho. Há um braço social que precisa ser colocado, né? Por fim, fazendo algumas aplicações bem contemporâneas, né? Baseado nessas perspectivas do ensino de Jesus. Primeira coisa que eu preciso entender quando eu vejo a televisão, quando eu vejo tudo que está sendo vendido hoje, quando eu percebo igrejas, né, com CEO, igrejas vendendo lugares na frente. Você viu isso, não? A igreja vendendo os primeiros lugares da frente do púlpito. Uma coisa louca. Que não tem o mínimo sentido. Eu preciso ter uma decisão consciente. Eu preciso ser consciente do Evangelho. Por muito menos, Jesus tirou aqueles homens que estavam mercadejando a fé no pátio dos gentios. Então, o que o Evangelho virou hoje, em várias igrejas, não são poucas, é uma loucura. Essa é a porta larga. Essa é a porta que não está em Mateus 6:24. Que ama mais o mundo e o dinheiro do que a Deus. Então eu preciso ter discernimento para olhar essas coisas e dizer, olha, isso não está de acordo com os princípios do reino. Jesus fala desses primeiros lugares. E você precisa ser convidado para esse lugar. Não se compra a presença de Deus nem estar mais próximo dele. Se há uma forma de comprar é pelo sangue. E isso é dado gratuitamente. Percebe? Aqui fazendo uma crítica ao que está acontecendo hoje aí no mundo protestante. Uma vergonha para o Evangelho. Outra coisa que eu preciso entender, eu preciso ter autenticidade na minha fé. A minha fé precisa ser verdadeira espiritualmente, além das aparências. Eu preciso ser uma pessoa que vive de forma concreta o amor de Deus, a justiça e a misericórdia. Eu preciso ter vigilância da minha própria vida. É necessário estar atento para não cair na complacência espiritual, seguindo o caminho largo, seguindo o caminho em que Deus não está. Por fim, eu preciso entender, eu preciso ser crítico a essa religiosidade superficial que está ocorrendo. As pessoas mandam várias coisas para mim, sabem que eu sou pastor. Pastor, você viu isso? A igreja está abrindo banco, né? A igreja está abrindo isso, a igreja está fazendo assim, a igreja está fazendo assado. E a gente sai do caminho estreito para escolher um caminho mais largo. Eu preciso ser crítico a isso. Jesus criticava a religiosidade superficial e legalista da sua época. Eu preciso ser um crítico desse tipo de religiosidade, mas dessa outra religiosidade muito aberta, em que você pode fazer o que você quiser, você pode viver do jeito que quiser e Deus vai te amar. Esse evangelho sem cruz não é para nós. Nós pertencemos a Deus. Esse caminho largo, vou repetir para encerrar, é uma metáfora para práticas religiosas que priorizam a forma em vez do conteúdo. Que privilegiam este mundo e não a pessoa de Cristo. Que não leva a uma vida verdadeiramente espiritual. Viver na presença de Deus, irmãos, requer que nós nos entreguemos a Ele de forma plena, pura. Por fim, Jesus está fazendo um chamado à escolha. Jesus está nos chamando para um caminho que nos conduz à verdadeira vida, à abundância eterna, e que mesmo sendo difícil, é um caminho seguro, porque é Deus que nos salva e nos conduz à sua presença, e é um caminho vitorioso porque Jesus venceu a morte na cruz e trilhou esse caminho por nós.
Jesus que abriu esse caminho estreito. Jesus que adentrou o Santo dos Santos e rasgou o véu de cima a baixo e nos trouxe para a presença do Pai. Ele tem nos conduzido todo o tempo. Quando Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. É essa portinha estreita aqui que ele está falando. Esse é o caminho que nós precisamos andar. E hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia da salvação. Você que está na internet, qual caminho que você tem andado? Você passou pela porta estreita? Você conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você está disposto a carregar a cruz e caminhar após Cristo? Eu quero dizer a você que não espere o amanhã. Não espere o que virá. Mas entregue a sua vida a Jesus hoje. Viva para Deus hoje. Siga ao Mestre. Não é um caminho fácil, mas é um caminho verdadeiro. É o caminho de eternidade. É o caminho do amor de Deus. Essa é a minha oração por você. A porta está aberta. O Senhor Jesus Cristo ainda não voltou. Um dia ela vai se fechar. Quando Jesus voltar para julgar vivos e mortos. Portanto, faça a sua escolha hoje. Entenda que você precisa ser salvo e que Jesus é o único meio de nós chegarmos ao Pai. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque nós fomos encontrados por ti e escolhemos a porta apertada, estreita, que conduz à vida. Tu és o nosso Senhor, ó Deus. Obrigado por tua palavra, obrigado por tua salvação, obrigado por teu cuidado, Senhor, que é derramado sobre nós todos os dias. Dá-nos o discernir do teu Espírito, para que ao olharmos para fora, Senhor, saibamos qual o caminho é o do Senhor e qual o caminho que conduz à perdição. Obrigado por essa manhã, obrigado pelos servos do Senhor que aqui estão, pelos teus filhos, Senhor, que estão espalhados sobre toda a terra. Eu te agradeço por esse momento, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe e lhe dê uma excelente semana. Amém.